O Senhor é digno de todo louvor. Essa tarde nós já ouvimos Deus falar aqui, né? Por intermédio da sua palavra, dos louvores. Eu confesso, se o culto terminasse agora, eu já saía de posse de vitória, porque Deus falou comigo. Quando vocês estavam louvando aqui, aleluia, Deus estava falando comigo, porque Ele fala também através do louvor. A irmã, quando teve essa oportunidade, que louvou aqui, aleluia, Deus falou no meu coração também através da palavra e do louvor. A minha esposa, quando passou por aqui, Deus usou ela através da palavra, do louvor, e todas que estiveram aqui, aleluia, Deus usou e Deus falou por cada um de nós. Glória a Deus! Aleluia. Eu quero somente recapitular 2 versículos, né, da palavra de Deus que foi lida essa tarde, né? Foi a leitura devocional da tarde, foi no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14. Eu li do 1 até o 13, mas agora eu vou ler o 13 e o 14 para a nossa meditação, amém? O 13 diz assim, capítulo 14 de Mateus, versículo 13: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartando, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ele, curou os enfermos. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Jesus teve compaixão da multidão. Pode sentar, por glória a Deus, amém? Aleluia. Jesus teve compaixão da multidão, porque a multidão vinha seguindo ele. Aleluia. Depois, aleluia, que o Senhor teve uma notícia triste. Aleluia. Porque os versículos anteriores, a leitura que eu fiz, fala da morte de João Batista. E quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus, precursor de Jesus, foi um anjo que foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Senhor, aleluia. Mas João tinha sido preso por pregar a verdade, por falar a verdade. João tinha sido preso por Herodes, porque disse que era ilícito ele casar com a mulher do seu irmão, Herodia, aleluia, que era a mulher de Filipe, seu irmão. Mas Herodes era rebelde, Herodes era desobediente, aleluia, e ele mesmo assim casou com Herodia. E a Bíblia diz que no dia do natalício de Herodes, ele já tinha mandado prender João, estava João ali no cárcere amarrado, preso, aleluia. Então no dia do aniversário, aleluia, de Herodes, estavam comemorando ali com seus convidados, e Herodes pediu para que Salomé, a filha de Herodia, dançasse para ele, e ela dançou e agradou ao rei, aleluia. O rei, aleluia, era um homem, aleluia, rebelde, um homem sem compromisso com Deus, aleluia. E ali, aleluia, ele disse a ela: o que você pedir, eu lhe darei, até metade do meu reino. Então, aleluia, ela pediu a cabeça de Batista, a bandeja, aleluia. E quando Jesus disse, ele ficou triste. Agora vamos comparar, né, aleluia, a vida de Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, é o Filho de Deus. Jesus é o, aleluia, glória a Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, aleluia. Mas ele, quando tomou a forma humana, ele se esvaziou da parte divina, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós, irmão, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo como Deus, não teve usurpação de querer ser Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, e na forma humana ele foi obediente até a morte de cruz. Glória a Deus. De Cristo, né? Ele, como Deus, se humanizou, se encarnou, né? Viveu entre nós e abriu mão de alguns dos seus poderes, aleluia. Então Jesus, ele sofreu, aleluia. Ele teve tristeza, ele teve que saber o que era fome,
o que era deserto. Então aqui nesse capítulo nós vemos a tristeza de Jesus, nós vemos um dia mau na vida de Jesus. Aleluia. Eu sempre digo assim: existem dias na nossa vida, aleluia, que a gente pensa em parar, que a gente pensa em desistir. É os dias maus, aleluia. É o dia da provação, é o dia da angústia, aleluia. Mas nós temos que tomar o exemplo de Jesus. Agora vamos comparar, aleluia, com o furacão de dúvida, né, as perseguições que Jesus estava passando naquele momento, aleluia. Então Jesus tem uma notícia, não só da morte do seu primo, não só da morte do seu apoiador, daquele que tinha fé nele, que João conhecia Jesus intimamente. João sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque ele disse lá na água do Rio Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Então João é um homem, aleluia, que tem um testemunho muito bonito, aleluia. Mesmo todos vindo até João, mesmo todos procurando João para ser batizado nas águas do Jordão, ele não teve usurpação também. Ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Glória a Deus. Eu estou endireitando os caminhos para o Senhor. Mas eis que vem aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aleluia. Essas palavras, a Bíblia diz que Jesus veio até ele para ser batizado por João. Mas João disse: eu que careço ser batizado por ti, e tu vem a mim. Aí Jesus: tem que se cumprir em mim você toda a justiça. Aleluia. E João batizou ele, e quando batizou ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Glória a Deus. Aleluia. Como uma pomba, e repousou sobre ele. E João tinha ouvido do próprio Deus que aquele que o Espírito Santo repousasse sobre ele como uma pomba era o Cordeiro de Deus. Oh, glória a Deus. Por isso que João disse: a ele escutai, segue a ele. Ele agora é o vosso mestre, ele agora é Rabone, aleluia, é o vosso mestre, segue a ele, aleluia. E alguns discípulos de João, aleluia, seguiram a Jesus, aleluia. E João tem uma coisa que eu acho muito linda, aleluia. Quando houve uma disputa, né, dos judeus sobre a purificação, ele disse assim: olha, todos estão indo agora ser batizados por aquele, João, que tu desse testemunho dele. Aí João disse: nenhum homem tem nada se não vier de Deus. Eu nunca disse que era Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu acho isso muito lindo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, quando deu o testemunho de João, foi muito lindo o que Jesus falou: entre os nascidos de mulher, não existe homem igual a João Batista. Aleluia. Porque João dava testemunho de Jesus. João pregava Jesus. João diminuía para Jesus aparecer. Glória a Deus. Quando a gente diminui e que Jesus aparece na minha e na sua vida, nós temos que diminuir para Jesus aparecer. Glória a Deus, é A verdade. sua glória no nosso meio, por intermédio do Espírito Santo de Deus, ele revela a sua glória no nosso meio. Aleluia. Ele está presente aqui essa tarde. Glória a Deus. Eu fico imaginando assim: como seria um dia na vida de Jesus? Agora, já pensou? De repente chega uma notícia: olha, mataram o teu primo, o teu amigo, próximo, o teu íntimo. Veja que choque. Mas não só chegou essa notícia, não. Chegou a notícia também que Herodes queria conhecer Jesus. Mas Herodes não queria conhecer Jesus, aleluia, numa reunião social, não, minha gente. Herodes queria matá-lo, aleluia. Jesus sabia disso. Então, por isso que quando chegou aquela notícia da morte de João, ele quis se retirar, ele quis ir para um lugar deserto, aleluia. Ele estava angustiado, ele estava triste. Se coloque no lugar dele. Imagine você, é só um exemplo, perder uma pessoa muito íntima sua, aleluia, sabendo que ela foi assassinada, foi decapitada, aleluia, pelo tetrarca, pelo monarca, aleluia, um homem rebelde, aleluia, um falso rei, que Herodes era um falso rei, aleluia. Então Jesus se retirou.
retirou. E quando ele se retirou, ele estava angustiado, ele estava triste com a perda, com a dor do luto. Aleluia, porque não existe coisa mais triste que a dor de um luto. Você perdeu muito querido, familiar. Então Jesus estava ali se retirando para um lugar deserto, um lugar isolado. Estava ali. Os discípulos não estavam com ele naquele momento, porque ele tinha enviado de 2 em 2 para pregar as boas novas. Aleluia. E naquele momento ele estava sozinho. Tem momento na sua vida e na minha vida que nós parece que estamos sozinhos. Os amigos nos abandonam, os parentes se afastam, e é naquele momento que nós estamos passando por a maior luta. Já imaginou isso? Aleluia. Mas tem uma coisa, aleluia, Deus, aleluia, Ele está vendo tudo. Deus está no controle de tudo na minha e na tua vida. Glória a Deus. Mãe que amamenta o seu filho, se esqueça dele, assim diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Cuidando dos mínimos detalhes da minha e da tua vida. Ele tem suprido a minha e a tua necessidade. Aleluia. Ainda que a mãe se esqueça de um filho que amamenta, Deus não se esquece da gente. Então Jesus estava ali, irmão, num lugar isolado, né, angustiado, triste, mas mesmo assim a palavra de Deus diz que quando ele saiu, uma grande multidão seguiu ele pelo deserto. Aleluia. Jesus tinha pegado um barco, tinha atravessado para o outro lado, mas ele viu a multidão vindo das cidades, como, aleluia, como ovelha que não tem pastor. E ele se moveu de íntima compaixão. Glória a Deus. Jesus teve compaixão daquela multidão que vinha como ovelha perdida. Aleluia. E ele, a Bíblia diz, aleluia, que quando ele avistou aquela multidão, ele desceu e foi ao encontro dela. E ali Jesus curou. Aleluia. Jesus curou muitos enfermos. Aleluia. Muitos padeciam de enfermidade. Aleluia. Isso foi antes da multiplicação dos peixes. Aleluia. Aí aquela multidão estava no deserto, ele está ensinando, está curando, está operando maravilha, ensinando a palavra. Aí chega os discípulos. Aí chega os discípulos maravilhados também, já contando coisas boas. Aleluia. Porque, irmão, a tempestade vai passar. Aleluia. A luta vai passar. Glória a Aleluia. Deus. Você está passando por um momento difícil, mas vai chegar o tempo que você se alegrar com seus amigos. Aleluia. Vai ter banquete no deserto. Deus vai preparar uma mesa Glória a Deus. para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Vai ter agradecimento. Vai ter banquete, vai ter festa. Glória. O que você, eu, nós estamos passando, aleluia, é só o princípio, né? Aleluia, porque a Bíblia diz assim, que o final das coisas é melhor do que o início dela, né? Aleluia, ainda há esperança para a hora cortada. Glória ao nome de Jesus. Então Jesus estava ali angustiado, triste, mas estava com compaixão daquela multidão. Foi ao encontro, começou a ensinar, começou a curar. Aleluia, o discípulo chega, Pedro chega contando: Senhor, é no teu nome eu expulsei demônio. Aí ele chegou: olha, Senhor, Lucas, Mateus, chegou: olha, e no teu nome eu botei a mão, o paralítico andou, o cego viu, e é só maravilha. Jesus disse: olha, não se alegre somente por essas maravilhas, por esses sinais, mas se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. O importante que nós temos é a salvação. Aleluia. Tudo aqui vai passar, tudo vai ficar, mas o nosso nome está escrito no livro da vida e nós vamos subir. Nós vamos subir. Glória a Deus. Essa promessa é fiel e verdadeira. Glória a Deus. Então os discípulos chegaram ali maravilhados, contando os testemunhos de cura, de maravilha, de sinais. Aí já ia tarde, já ia decaindo o sol. Aleluia. Já estava perto de escurecer. Os discípulos chegaram para esse Senhor: olha, despede a multidão. Aleluia. Porque é muitos. Aleluia. Eles têm que ir para suas casas. Eles têm que comer alguma coisa. Está muito distante esse lugar deserto. Está muito distante das cidades. Aleluia. Eu disse: por que vocês não dão de comer a eles? Aleluia. Por que vocês não dão de comer essa multidão? Aí eles olharam assim: Senhor, aleluia, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Traz-me cá, traz para cá. Aleluia. E para dar o exemplo, aleluia,
aleluia, ele agradeceu a Deus, aleluia, e abençoou, e começou a partir os pães, começou a partir os peixes, e começou, aleluia, distribuir entre a multidão, e o lugar que tinha relva. Glória a Deus. E eles se sentaram ali, e a Bíblia diz que todos comeram, todos se saciaram, aleluia, era 5.000 homens que estavam ali, fora crianças e mulheres. E ele disse assim, aleluia, agora vocês, os 12, vão lá e recolhem o que sobrou para que nada se perca. Jesus não gosta de estrada, Jesus quer que nada se perca, inclusive eu e você, aleluia. Está difícil a luta, mas Jesus não vai perder você não, aleluia. Não vai me perder não, aleluia. As coisas estão difíceis, né, aleluia. Mas se coloque também no lugar de Jesus. O que você faria no lugar de Jesus no que é tão difícil? Como você quer se comportar? Veja o equilíbrio, veja o amor e a compaixão. Mesmo passando por perseguições, ameaçado de morte, aleluia, mesmo tendo perdido um ente querido, estando de luto, no pranto, Jesus estava tendo compaixão da multidão. Glória a Deus. Aleluia, ele estava ensinando, estava curando, estava cuidando. Aleluia. Glória a Deus. Povo, isso é que é o Deus, isso é que é o Deus. E depois que ele recolheu os 12 cestos, a Bíblia diz que trouxeram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu estou agora conjecturando, né? Aleluia, conjecturando. Eu parece que eu estou vendo os 12, cada um com um cesto cheio de pão e de peixe. Jesus vai na frente, um atrás do outro assim, e olhando assim: como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Glória. Como é isso? Aleluia. Deus é grande. E dois peixinhos. Deus é grande. Ele faz. Se alimentou, porque servimos a um Deus de multiplicação, servimos um Deus que supre a nossa necessidade. Glória a Deus. Está cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. Então existe um dia difícil, existe na vida do cristão, existe o dia de amargura, o dia de angústia, o dia que a gente pensa que tudo está perdido, mas lembre-se, Jesus venceu com a força interior do Espírito Santo, e que ele sabia que o Deus que ele estava com ele, aleluia, estava no controle de tudo. Glória a Deus. Esse Deus que nós servimos, ele é um Deus, ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. E depois de tudo isso, a Bíblia diz que o discípulo ainda estava entregue. Vem para aí. Eles estavam ali carregando os pães dele, tinham visto acabar de ver a multiplicação dos pães e dos peixes, mas ainda estava duvidando de Jesus. Havia um furacão de dúvida, né? Aleluia, estavam ali ainda cheio de dúvida. Aí Jesus diz assim: olha, vocês agora vão pegar esse barco e vocês que vão para o outro lado. Eu vou despedir aqui a multidão, aleluia, vou para o monte orar, e lá a gente se encontra, lá na frente. Mas como? Como é que Jesus podia se encontrar com eles se o barco, eles tinham ido num barco? Mas é só coisa de Deus. Mas eles obedeceram. Aleluia. Mesmo com dúvida, mesmo com temor, mesmo não acreditando, mas eles foram obedientes e entraram naquele barco. Jesus despede a multidão e sobe para o monte para orar. E a Bíblia diz que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade, o vento era contrário. A palavra hoje está falando de dificuldade, né? Aleluia, de tempestade, mas Deus sabe por quê, né? Aleluia, nós estamos precisando dessa palavra comigo também. Glória a Deus, a tempestade era tão grande, o vento era contrário, que os discípulos, Pedro e André, era pescador, era acostumado com o mar. Eles não era preciso espantar com aquela tempestade, mas eles estavam com medo, tirando a água do barco, pensando que ia naufragar, pensando que ia perecer. O desespero bateu nos 12 ali naquele mar. Mas Jesus está lá orando, aleluia. E a Bíblia diz: na quarta vigília da noite, Jesus desce e começa a andar sobre as águas. Glória a Deus. Jesus ia atravessar sobre as águas e esperar ele do outro lado, aleluia. Essa era a intenção do mestre. E ele ia surpreender eles, ia chegar primeiro
Jesus, ele mudou. Aleluia. Deus mudou os seus planos para dar vitória aos discípulos. Assim como ele muda as coisas. Aleluia. Muda os tempos, as estações. Aleluia. Para dar vitória a mim e a você. Deus muda o tempo, as estações. Muda a situação. Muda o cativeiro. Deus muda as coisas, o sentido natural das coisas. Ele muda até a natureza. Ele faz chover quando é para fazer sol. Ele manda chuva quando é dia de sol. Sabe por quê? Ele confunde. Aleluia. Então quando Jesus vai se aproximando daquele barco, ele estava naquele maior desespero, a tempestade, tudo escuro, né? Aí você sabe que não é uma tempestade, né? Aleluia. Alto mar, aquele escuro, já estava chegando a noite. Jesus está chegando perto, e vem ele reconhecer o Senhor. Ele diz: é um fantasma, é um fantasma. E ele se assombra. Sabe o que isso quer dizer? Para mim e para você, às vezes, Jesus está trabalhando na minha e na sua vida, mas a gente está se assombrando com as coisas. A gente está temendo, o medo está tomando conta da sua vida, da minha vida. O pavor está tomando conta da minha vida, da sua vida. A gente não está entendendo o trabalhar de Deus. Aleluia. Ele está no controle do teu barco. Glória a Deus. Já já ele vai acalmar essa tempestade. Já já ele vai apertar esse vento, esse mar. Vai se tornar uma bonança, uma calmaria na minha e na tua vida. Glória a Deus. A gente não está entendendo agora, porque ele diz na palavra dele: o que eu faço hoje, tu não sabes, mas entenderás depois. O que eu tenho que passar, eu vou ter que passar. O que você está passando, vai ter que passar. Aleluia, glória a Deus. Mas, aleluia, a vitória vai chegar. Aleluia. Não existe vitória sem luta. O discípulo estava lá lutando quando o vento contrário, não era contrário, o vento era contrário, tudo desfavorável, tudo dando errado. Não vamos perecer, vamos parar, vamos desistir aqui, vamos morrer aqui, vamos perecer. Aí quando vê, aleluia, já tem aquele vulto vindo na direção deles, é um fantasma. Ele diz: não tem mais, não tem mais. Glória a Deus. Não tem mais. Sabe por que ele falou não tem mais? Porque ele estava no plural. Aleluia. Alguém diz: não tema. Não tema se fosse uma pessoa só. Mas ali tinha duas. Ele disse: não tem mais. Porque não só tinha um com medo, não. Eram os 12 que estavam com medo. Amém? Não tem mais. Não tem mais. Sou eu. Aí Pedro, quando viu que era o Senhor, disse: se és tu, Senhor, deixa eu ir até o encontro. Aleluia. Pedro tinha ousadia, não tinha? Pedro tinha fé. Aleluia. Alguém pode dizer assim: não, mas ele afundou. Ele andou, afundou. Mas Pedro foi o único que teve o prazer de andar sobre as águas também. Embora ele afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus, tirou o alvo de Jesus, tirou a concentração em Jesus e começou a olhar para a dificuldade. E não é assim com a gente, não é? Quando a gente tira o foco do Senhor, tira a prioridade de Deus, porque Deus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Deus tem que estar na primazia. Glória a Deus. O alvo é Jesus, o foco é Jesus. É para Jesus que eu tenho que olhar, não é para tempestade, não é para vento contrário, não é para mar. Aleluia. Nós temos que olhar para Jesus, porque se tirarmos a direção de Jesus, a gente afunda. Aleluia. Pedro começou a afundar, Pedro começou a perecer. Aleluia. Porque ele tirou o foco de Jesus. E Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. Estou perecendo, estou afundando. E Jesus tira as suas mãos e diz: vem cá, homem de pouca fé. Por que duvidar? Sobe no barco. Aleluia. E ele subiu no barco e disse: olha, vento, te aquieta. Mar, acalma-te. Glória a Deus. Veio a calmaria. E ficaram olhando para o outro dizendo assim: olha, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Jesus que nós servimos. Glória a Deus. Esse Deus, como é maravilhoso servir esse Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Glória a Deus. Na vida, da tua vida, não importa a situação, não importa o que você esteja passando, a dificuldade, a luta, Deus está no controle do meu e do teu barco. Aleluia. Sai daqui com essa convicção, sai daqui com essa certeza: Deus está no controle do meu e do teu barco, e vai mudar a situação.
vão participar do banquete para saber que Deus é na tua vida. Deus está no controle, amém? Deus abençoe, já faltam 5 para as 4.